Bom, então essa aqui é a nossa peça que nós vamos aprender na aulinha de hoje. Aqui, como vocês percebem, é um fio preto, então não dá para visualizar muito bem os nossos pontos, por isso que eu vou ensinar com outro fio, tá? Mas aqui para essa peça, eu utilizei o fio amiga da Círculo. A Tex é 750, então ele é bem grossinho, tá? E esses novelinhos têm 133 metros. Ele é um fio 100% acrílico, agulha indicada de 2 milímetros a 2,5. Porém, aqui para confeccionar essa peça, eu utilizei outra agulha. Eu utilizei a agulha, então, de 3 milímetros e meio, tá? 3,5. Para confeccionar, para o ponto ficar mais abertinho e maior, tá bom? Mas aí você pode usar a que você desejar. Tanto aqui está indicada, quanto outro fio, tá? E ainda sobra aqui essa quantidade. Então, esse aqui é um tamanho adulto, ele tem o fechamento aqui com esses botões. É uma golinha que ficou maravilhosa, ó, você vai fazer uma parte toda reta, tá vendo? E aí, depois aqui você faz o fechamento em uma das laterais. Super simples, rápida de fazer. Aí, eu acredito que no máximo 2 horas você já conseguiu confeccionar tranquilamente essa peça e deixar ela assim pronta, finalizada. Então, o nosso pontinho, ele vai ficar assim com essas nervurinhas, ó, esse relevo. Aqui também tem essa parte do acabamento, que é super simples e dá um charme bem bacana e fica bem quentinho para você utilizar agora no inverno, tá? Então, aqui essa minha adulta, eu coloquei 19 pontos no meu cordão de correntinhas e comecei a fazer o meu desenho. Então, para esse fio, eu utilizei 19 correntinhas, tá? Pro fio que eu vou mostrar pra vocês, é uma quantidade diferente, porque eu vou utilizar um fio mais fino. E aqui você já tem a opção de usar uma peça adulto e uma peça infantil, tá bom? Então, essa minha peça, fio amiga, aqui 3 botõezinhos, e você tem essa peça pronta para você utilizar no tamanho adulto. E eu trabalhei um total de 23 carreiras do meu motivo, mais a primeira carreira aqui de pontos altos, que nós vamos fazer para ficar como base, para colocar os botões e ficar bem firme, tá bom? Então, agora nós vamos pro passo a passo. Para essa peça que eu vou fazer o tamanho infantil, eu vou utilizar aqui fio Anne. Independente do tamanho que você queira fazer, adulto, infantil, você vai trabalhar uma quantidade que você acha que fica bacana. Nós vamos trabalhar subindo aqui, tá vendo? Nós não vamos trabalhar toda ela reta. Nós vamos começar aqui por essa parte e aí nós vamos trabalhando o comprimento dela. Então, o único detalhe que você tem que se atentar é para essa parte aqui, tá bom? Então, nessa peça eu estou utilizando fio Anne natural. Aqui, se você quiser fazer uma peça infantil mais delicada, para bebê, crianças aí, 2, 3 anos, você pode utilizar o Mais Bebê, que também vai ficar muito bacana, e é uma lã específica também para criança, tá? E aqui eu também estou mostrando para vocês que dá para confeccionar com outro tipo de fio também. Para esse fio Anne, eu vou utilizar a agulha de 2,5. Por quê? Porque eu quero que meu ponto ele fique bem abertinho, tá bom? Mas você pode utilizar o que você achar melhor. Então, aqui você vai ver que com esse fio aqui, que a Tex dele é 295, eu vou ter uma quantidade de pontos, e esse aqui, que a Tex é 750, vai ser outra quantidade. Então, quanto maior a espessura do meu fio, menos pontos eu trabalho. Quanto menor a espessura, mais pontos eu trabalho, dependendo do tamanho que eu quero que fique essa minha gola, tá? Então, vamos seguir com o nosso passo a passo. Bom, então, para iniciar, que esse nosso ponto ele é bem fácil, ele é múltiplo de 3. Então, a melhor forma é você fazer o seu cordão de correntinhas, dividir por 3 e ver se deu inteiro, ou você ir contando de 3 em 3, tá? É uma peça pequena, então não tem importância você ir contando de 3 em 3. Então, é só você se lembrar, para cada motivo, eu vou precisar aqui de 3 correntinhas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui o meu cordãozinho de correntinhas.
Então, eu vou fazer aqui com a mesma quantidade que eu fiz a minha peça adulta para vocês verem a diferença. E utilizando aqui esse fio, é a mesma quantidade de pontos, porém, a minha peça vai ficar menor, então dá para utilizar infantil, tá bom? Então, aqui eu trabalhei um total de 18 correntinhas. Se você pegar 18 dividido por 3, vai dar 6. 6 motivos é a mesma quantidade que eu tenho na minha peça. Independente do tamanho que você fizer, você vai fazer o seu cordão de correntinhas, vai dividir esse número por 3. Se der um número quebrado, você vê se você aumenta ou diminui correntinhas, até dar um número inteiro. O meu aqui, 3 vezes 6, que é a quantidade de motivo, dá 18. Independente dessa quantidade, você vai aumentar uma correntinha no final, tá? Qualquer tamanho que você estiver fazendo, quando você terminar aqui essa contagem ela der exata, você aumenta uma correntinha no final. E agora, então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, pego a minha laçadinha. Aqui eu tenho a quarta correntinha, a partir da agulha, que é a altura do meu ponto. Então, eu venho na quinta, tá bom? Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nela, eu vou introduzir aqui a minha agulha para fazer o meu ponto alto. Dessa forma, eu vou ficar com a quantidade exata de 19 pontos altos, que é o que eu preciso para a confecção da minha peça. Então, essa primeira carreira, eu vou trabalhar ela toda em pontos altos. Por quê? Quando eu for fazer o fechamento da minha peça, os meus botões eu vou costurar aqui nessa parte e eles vão ficar bem firmes, tá? Porque como esse meu motivo ele é abertinho, então pode ser que fique repuxando a peça, fique alargando se eu colocar o botão em cima. Então, eu vou deixar aqui essa base de pontos altos, não precisa se preocupar porque ela vai ficar escondidinha atrás. Nós vamos colocar os botões, pregar nela e na parte de cima vai vir o nosso ponto cobrindo, então não vai ver aqui essa base de pontos altos, tá? E aí, a gente vem trabalhando todo o cordão de correntinhas com os pontos altos. Bom, então eu cheguei no final, trabalhei todos os pontos altos, viro sempre do direito para o esquerdo. Assim, a nossa peça fica reta nas laterais. Aqui eu subo uma correntinha e no mesmo ponto eu introduzo a agulha, puxo a laçada, puxo novamente e faço um ponto baixo. Agora, eu trabalho assim, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pulo 1, 2, no terceiro ponto, introduzo a agulha e puxo a laçada fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo, até chegar no final da carreira. Esse aqui é o desenho do nosso motivo. 1, 2, 3 correntinhas, olha, 2 e aqui o terceiro ponto baixo. Então, aqui vocês percebem que se eu não tivesse colocado mais uma correntinha, eu teria apenas 2 pontos altos. Então, por isso que a gente sempre vai acrescentar uma correntinha no finalzinho da nossa conta. E aqui vocês já percebem que a nossa peça está menor, porém, com a mesma quantidade de pontos da peça adulta, utilizando o fio amiga, tá? Agora é bem simples, olha, subo 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada. E aqui, para essa minha peça, eu vou colocar um ponto a mais do que na peça adulto. Por quê? Porque eu estou utilizando um fio bem fininho. Então, se eu colocar só os 3 pontos que eu coloquei na outra, ele vai ficar muito vazio, esse espacinho. Eu quero ele bem cheio. Então, aqui, eu peguei aqui para mostrar para vocês, eu só não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aqui, eu tenho uma quantidade de 3 pontos. 1, 2, 3. Aqui vocês não vão conseguir visualizar e aí ele fica assim, ó, bem cheinho. Se eu colocar só 3, ele vai ficar faltando ponto. Não vai ficar legal. Então, eu vou colocar 4. Se você estiver utilizando um fio mais grossinho, você pode colocar só 3 pontos, tá?
Então, como é esse ponto? Eu vou pegar aqui a minha laçada e eu vou trabalhar sempre aqui nas 3 correntinhas, tá bom? Então, olha, peguei a laçada, vou introduzir a agulha no espaço, puxo a laçada. Pego outra laçada, introduzo no espaço, puxo, deixo na agulha, tá vendo? Pego outra laçada, introduzo, puxo e deixo na agulha. Na peça adulta, eu fiz só essas 3 aqui. Eu vou colocar mais um, então eu vou colocar 4. Ó, peguei a laçada, introduzi, puxei. Coloquei os 4, agora eu vou tirar todos aqui da minha agulha e vou fazer uma correntinha. Pego a laçada, venho aqui sobre o ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Olha aqui, o tanto que ele ficou bem preenchido, tá vendo? Essa é a intenção desse ponto que eu criei para essa peça, para ele ficar assim, bem cheinho. Então, fiz o ponto alto, uma correntinha, pego a laçada, introduzo a agulha aqui no espaço, puxo, deixo na agulha. Pego outra laçada, introduzo, puxo, deixo na agulha. Mais uma laçada, puxo, deixo na agulha. E a última, 4. Agora sim eu tiro todos da agulha de uma vez. Uma correntinha. Pego a laçada, introduzo a agulha aqui no ponto baixo, faço o ponto alto. Uma correntinha, sempre colocando uma correntinha no início e uma correntinha no final, para dar o espacinho aqui, tá bom? Pego a laçadinha, coloco 1, 2, 3 e 4. Agora, tiro todos de uma vez, sempre depois colocando a correntinha no final. E ponto alto sobre o ponto baixo. Então, é esse ponto que eu vou trabalhar aqui toda a minha peça. Olha só o tanto que ele vai ficando bonitinho, vai ficando bem preenchido. Então, ó, peguei a laçadinha, introduzi no espaço, puxo a laçada, deixo na agulha. Puxei a laçada, peguei a laçada, introduzo, puxo, deixo na agulha. Peguei a laçada, introduzo, puxo e deixo na agulha. Peguei a laçada, introduzo, puxo, e agora que eu tenho as 4, eu vou tirar todos de uma vez e finalizar com uma correntinha. E continuo então, olha, já fiz a correntinha, pego a laçada, introduzo a agulha no ponto baixo e faço o meu ponto alto. Uma correntinha, pego a laçada, introduzo 1, 2, 3 e 4. Pro fio mais bebê, você também pode colocar aqui os 4, para ele ficar bem preenchido, tá? Bem cheinho. Ó, correntinha, pego a laçada, puxo, 1, 2, 3, 4. Tiro, correntinha e finalizo aqui com um ponto alto no ponto baixo. Então, é esse ponto que eu vou trabalhar toda a minha peça, ó. Em uma carreira, eu vou trabalhar ponto baixo com correntinha e na outra eu vou trabalhar meio ponto alto fechado num único ponto. Então, eu viro meu trabalhinho, agora, uma correntinha no mesmo ponto, introduzo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, introduzo a agulha no ponto alto, pulando meu espaço, tá? Nós sempre vamos trabalhar aqui o ponto baixo sobre o ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui pro próximo ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho pro próximo ponto alto, ponto baixo, e daí por diante. Então, é bem simplesinho esse ponto. Bem fácil para você criar peças. Você pode tanto fazer essa gola como outras peças, aí é só você usar a sua imaginação. Ó, aqui eu venho na terceira correntinha, ponto baixo. Ó, 1, 2, 3. E aqui já fica aqui. Por que que no início eu vou colocar só 3 correntinhas? Porque quando eu fizer esse ponto, ele já vai dar aqui essa abertura para ficar folgadinho. Vocês podem perceber que quando eu for fazer aqui agora essa próxima carreira, eu vou colocar apenas 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto.
Como eu falei pra vocês que eu tenho que colocar uma correntinha no início e uma no final, vocês poderiam entender que eu teria que colocar mais uma aqui, então 4 correntinhas, mas não. Quando eu fizer esse desenho aqui do ponto, ele já vai dar aqui essa abertura, tá? Ó, subi só as 3 correntinhas, vou pegar a laçadinha e vou vir aqui pra trabalhar novamente o mesmo ponto, ó. Aqui eu já vou fazer mais rápido, porque é a mesma repetição. Vou colocar aqui os 4 e vou tirar todos de uma vez. Correntinha, venho aqui fazer o ponto alto. Correntinha, pego a laçada, introduzo 1, 2, 3, 4. Correntinha, ponto alto. Então, ó, aqui vocês percebem que já deu aqui o meu espacinho, tá vendo? Porque eu fiz os 4 pontos e finalizei em 1. Então, ele já dá a abertura, então não tem necessidade de colocar aqui no início uma correntinha a mais, tá? Então, só no início que eu vou subir 3 correntinhas e prosseguir com o meu ponto. Em todos os outros, no início eu coloco uma correntinha, faço o desenho, finalizo e mais uma correntinha para dar a abertura e o meu ponto não ficar repuxado. Ó, eu vou fazer aqui mais um pouco para vocês terem a noção. 3, 4. Correntinha, ponto alto, correntinha. 1, 2, 3, 4. Correntinha, ponto alto, correntinha. 1, 2, 3 e 4. Correntinha, introduzo a agulha no ponto baixo, ponto alto. Então, aqui vocês percebem que no meu final eu também coloco a correntinha, porque aqui eu não tenho o espaço igual eu tenho aqui nas carreiras de início. Virando o trabalhinho, uma correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas de espaço e sempre colocando o ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior para ficar aqui esse desenho, tá? 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e 1, 2 na terceira, ponto baixo. Olha aqui de novo o meu espacinho, por causa do meu desenho do ponto, tá vendo? Viro o trabalhinho, 1, 2, 3 correntinhas apenas, a laçada, e venho fazer o meu desenho aqui normal, tá? Então, é dessa forma que eu vou trabalhar por todo o meu trabalho. O tamanho que eu quero que fique a minha gola, eu posso fazer ela mais justinha, posso fazer mais folgada, aí vai depender do tamanho que você quer. Pode fazer em Sharp também. Aí fica a seu gosto, pode fazer cachecol. Aqui eu estou dando a ideia desse ponto que eu criei para vocês com essa gola. Que tá ficando bem legal. Então, é isso, eu vou trabalhar aqui a quantidade que eu preciso para finalizar a minha gola. Lembrando que aqui eu vou trabalhar uma quantidade diferente, porque eu estou trabalhando uma peça infantil e também estou utilizando um fio de espessura mais fina. E aqui vai ficando dessa forma, olha. Bem retinho o nosso trabalho, e olha que gracinha que vai ficando aqui. E eu vou trabalhar, volto mostrando pra vocês, então, já finalizando a peça, porque depois que nós trabalharmos aqui essa quantidade, a gente já vai vir fazendo a carreira de finalização e colocando os botões, então é bem rápido de fazer. Bom, já trabalhei aqui uma quantidade boa de carreiras,
Sem contar com essa de pontos altos, apenas aqui dos nossos bloquinhos, eu tenho 28. Com essa, eu tenho 29. Então, vocês veem também que tem diferença para esse tamanho a quantidade de carreiras trabalhadas, que na outra, se eu não me engano, foi 23, tá? Então, você terminou aí a sua peça, deu a quantidade que você acha que já fica legal para fazer o fechamento. Então, como que nós vamos fazer aqui? Já aqui, com o mesmo fio, eu finalizei aqui na carreira onde eu tenho os pontos altos, tá vendo? Não na carreira de correntinhas, na carreira de pontos altos. Aqui, então, eu vou subir uma correntinha e no mesmo ponto eu venho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo, tá? Uma, duas correntinhas, pego a minha laçada, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto, 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, agora eu vou pegar aqui ó, na altura do ponto, não onde tá o ponto baixo, na altura do ponto onde eu prendi o ponto baixo da carreira anterior, tá? Vou pegar sempre na altura do ponto alto, vou colocar um ponto baixo. Na peça adulta, eu também coloquei dessa forma a mesma quantidade de pontos. 2 correntinhas, pego a laçada, introduzo a agulha no mesmo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto, tá? E agora eu venho de novo aqui na altura do ponto alto, tá vendo? Introduzo a agulha, ponto baixo, uma, duas correntinhas, pego a laçada, venho no mesmo espaço, um ponto alto, 2 pontos altos. Então, é esse biquinho aqui que nós vamos fazer para finalizar a nossa peça. Ó, ponto baixo, 2 correntinhas, pega a laçada, um ponto alto, 2 pontos altos. E eu vou trabalhar em toda a volta esse pontinho. Vou trabalhar também sobre a carreira de pontos altos lá do início, tá? Vou fazer toda essa volta aqui, olha. Aqui, eu posso prender aqui com um ponto baixo, subir as 2 correntinhas, fazer os 2 pontos altos no mesmo ponto, pular 2 pontos e no terceiro prender com o ponto baixo e daí por diante. Aí vai ficar uma quantidade certa quando eu chegar aqui no meu final. Nós vamos fazer então aqui pro biquinho o mesmo que nós fizemos aqui nessa parte, pulando 2 pontos. Então, aqui no primeiro eu faço ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos, pulo 2 pontos, prendo no terceiro com um ponto baixo, subo as 2 correntinhas, os 2 pontos altos, pulo 2 pontos, no terceiro prende com um ponto baixo, até chegar no final. Aí a gente vai fazendo a volta completa e a nossa peça vai estar faltando então só colocar aqui os botões, tá? Então eu já volto com vocês mostrando os botões, tá? Bom, então aqui eu já finalizei toda a minha peça, tá aqui, eu vou mostrar pra vocês o arremate. Só que aí eu já venho trazer aqui os botões, tá? E aí você vai colocar os botões da forma que você quiser. O que você tem que se atentar é que essa partezinha aqui onde nós temos a carreira de pontos altos, nós vamos deixar aqui para o lado, no caso, esquerdo, tá? E trazer a parte direita aqui por cima, onde nós vamos fazer o fechamento. E aí, depois, a gente vai ter aqui a nossa peça finalizada assim, dessa forma, tá vendo? Aí, é só ir ajeitando até você achar o centro direitinho. Aqui eu não vou mostrar porque eu ainda tô fazendo. Então, aqui eu já coloquei 2 botões. Aqui eu coloquei um transpassado, tá vendo? E um retinho. E aí, você decide como você vai colocar. Você vai fazer essa divisão e vai colocar da forma que você quiser, a forma que você achar melhor, a quantidade de botões. Aqui, então, o que que eu decidi? Eu vou colocar aqui, olha, no primeiro bloquinho aqui, tá vendo? Vou pular um, venho aqui colocar o outro, pulo um e venho aqui colocar o outro. Então, eu já vou costurar aqui, ó, nessa parte o meu botão. Só você vir e marcar aqui o lugar pra você fazer essa costura, tá? Eu já tô aqui com o meu fio, tá vendo? Ó, já tô com o fiozinho aqui. Eu vou trazer ele pra parte da frente. Eu sempre gosto de usar o mesmo fio aqui da peça, mas aí você usa o que você achar melhor, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, pro lado direito. E vou pegar o meu botãozinho e colocar aqui.
Eu vou trabalhar em 2 pontos altos para fazer, porque eu tenho aqui 4 aberturinhas, tá? Então, eu vou trabalhar aqui em 2. Então, eu vou fazer a transpassada, vou olhar direitinho aqui onde tá e venho marcar aqui, ó, no outro ponto alto. Tem que pegar direitinho sobre os pontos para que ele fique bem presinho, tá? E aí, você vem aqui, olha aqui atrás, onde tá, ó lá, tá vendo? Introduz, leva aqui no outro ponto alto. Aqui 2 já é o suficiente, então aqui, olha, eu venho pra baixo pra já pegar o outro furinho aqui, tá vendo? E aí, eu trago aqui pro outro, pegando lá no meio do ponto, levo pro outro lado, trago aqui novamente. E aqui eu só vou passar 2, porque a minha linha ela é grossinha, então não precisa passar mais do que 2 voltas aqui no nosso botão. Ó. Levei pra lá. Tá bem fixo aqui o nosso botãozinho. Então, aqui eu tenho 2, tá vendo? E por que que eu deixei aqui essa diferença? Pra vocês verem que se você diminuir mais aqui, dá pra você colocar mais um botão. Se você não quiser, você pode trazer ele mais um pouquinho aqui pra essa parte e deixar apenas 3, igual tá na minha peça adulto, tá? Aí, você também pode deixar assim, um mais longe, outro mais fechadinho aqui na parte de cima, aí tanto faz, fica a seu critério. Você vai colocar aí quantos botões você achar melhor, pode colocar só 2 também, tá? Pode colocar esses botões maiores, esses botões diferentes, que vai ficar bem bacana a peça. Dei o meu nozinho, trago aqui por alguns pontinhos, ó, o fio, para poder fazer o arremate. Tá vendo? Aí, eu corto. Aqui, esse fiozinho é de início que eu já escondi, eu também já corto. Ó. Aqui é o fio de início que eu prendi para poder prender os botões, e eu também vou esconder ele por uns pontinhos. E vou arrematar também aqui essa minha outra parte que eu deixei para vocês verem depois, ó. Então, eu coloco aqui na minha agulha. Eu vou colocar aqui na agulha, fora do vídeo, para andar mais rápido. Ó, coloquei. Aqui eu não fiz nó para finalizar o ponto, para ele ficar direitinho aqui na minha peça. Então, eu não venho aqui onde eu prendi os pontos altos, eu venho onde eu fiz o ponto baixo, ó. E introduzo a agulha para lá. E agora, puxo aqui nessa laçadinha desse lado. Ó. Finalizei, aí agora sim, eu pego aqui por trás para dar o nozinho. Puxo aqui uma laçadinha, puxo novamente outra e passo por dentro. Cuidado para não repuxar na peça, tá? Na hora de fazer o nozinho. E agora é só esconder por uns pontinhos. Ó, a gente vem escondendo aqui. Pronto. Corto aqui também. E a minha peça tá finalizada. Ó, ela vai ficar assim, retinha. E aí, na hora de você colocar na gola, esse daqui eu vou arrematar depois, pra já mostrar pra vocês finalizado. E aí, eu começo a fechar aqui então, olha, eu vou fechar nesse espaço aqui do meu primeiro bloquinho, ó. Aí, eu pulo um, venho aqui no próximo também. E aqui eu deixei 2, então eu venho aqui prender nesse quarto. Ó, tá vendo? Ou eu prendo aqui no quarto pra minha golinha ficar fechadinha assim. Aí, fica essa diferença aqui, que também fica bem bacana, tá vendo? Ou se a criança, você fizer a peça e ela ficar mais abertinha, você pode tirar aqui, ou, perdão, ficar muito apertada, você pode vir aqui, ó, e deixar como um auxílio pra que
ela fique mais justa aqui na gola. Então, ela vai fechar mais a peça e vai ficar mais justo na gola. Se não tiver bom, você vem aqui e coloca aqui nesse segundo também, sem problema. Tá vendo? Então, é uma forma também de você fazer para depois ajustar no pescoço da criança ou do adulto, que também vai ficar bem legal essa diferença aqui de pontos, tá vendo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu joinha, me siga nas redes sociais, todas são Estúdio Artesanal by Patrícia, tem o meu site, onde você também vai ver todas as aulas disponibilizadas e você também pode compartilhar comigo, que eu vou deixar lá público para as outras pessoas que entrarem, ver os trabalhos e também poder entrar aí onde você compartilhou e ver também as suas postagens, tá bom? Então é isso, obrigada pelo carinho e até a próxima videoaula.